Antes de entrar, cumpri o ritual do despisse. Retirar prendedor de cabelo, anéis, pulseiras, cordões e relógio. Nada comigo. Objetos ficavam. Atravessava leve de coisas, mas densa de sentidos. E esse gesto me feria e me ensinava. Cruzar o portão desarmada e aceitar a vulnerabilidade como ponto de partida. Eu levava comigo apenas o essencial: escuta, cuidado, presença. Vim, por meio deste espaço resoluto e saudável da escrita acadêmica, manifestar meu desejo por uma escrita claudicante e doente. Uma escrita que, embora se realize no reino da saúde, não tenha medo de revelar seu semblante doente e débil. Uma escrita que se rasteja às margens, às sombras de uma tradição salutar e irretocável. Uma escrita que se realiza nos domínios do fora, no vale da morte, à beira do abismo. A escrita dos homens saudáveis afirma a potência da escrita doente, achando, na verdade, que estão negando. Diz às crianças: não andem por ali, é perigoso. Ora, se algo fosse com que não devessem se preocupar, que enfrentassem e oferecessem um remédio. No entanto, sabem por instinto que não seria tão fácil assim. Criou-se o mito de uma escrita doente que transita pelos becos do reino da saúde e que objetiva contaminar os homens saudáveis. Lê do engano. A escrita que aqui transita não crê em dicotomias, em opostos. Ela é veneno e também é remédio. Olá a todas as pessoas que nos assistem, nós somos o Justamente, eu sou Victor Santiago e antes de mais nada eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos assistiram, que assistiram ao nosso primeiro episódio, quando nós falamos sobre dissidência na universidade e ficamos muito felizes com todo o carinho que recebemos, feedback, sugestões e estamos preparando muitas coisas legais por aí. Então, antes de passar para a minha amiga Ruth, eu gostaria de fazer a minha audiodescrição. Então, eu sou Victor Santiago, eu sou um homem mais ou menos de 1,76 m, sou um homem cis, de pele branca, tenho cabelo cacheado e estou usando ele curto, meio como um moicano. Tenho brincos nas duas orelhas, uma argola um pouco maior na orelha esquerda. Estou usando uma camisa preta, uma calça preta, um cordão. E também tenho poucas tatuagens, mas tatuagens das quais eu tenho muito carinho. E atrás de mim tem uma estante repleta de livros, repleta de histórias, na cor verde, eu diria. A gente já vai começar a divergir desde agora. E você, Ruth, qual a cor da estante? Bom, faço das palavras do Victor aqui, não só a minha, mas de todo mundo que faz parte aqui do Justamente. Então foi muito bom saber que vocês assistiram, que vocês gostaram, que vocês já estão ansiosos aí para os próximos capítulos. Então, eu sou Ruth Borges, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher cis, de pele parda, 1,75 m, cabelos cacheados na altura dos ombros. Estou usando eles soltos e hoje ele não tá cabelando. Uso óculos de grau, tenho um piercing no septo, cordão. Estou vestindo uma camisa na cor preta com algumas palavras aqui na parte da frente, inclusive o nome do meu cachorro, Jack Daniels, e aí tem toda uma história por trás disso. E atrás de mim tem uma estante na cor azul. É azul isso aqui, gente, verde. Não é verde. É tipo um verde piscina, assim. E aí, não é azul. E aí, o Victor trouxe uma coisa legal, que a gente até achou bacana trazer isso também. É a nossa primeira experiência, assim, de podcast, então a gente tá achando o tom também. Hoje já vai ser um pouco mais dinâmico, porque a gente tava um pouco também tenso nesse primeiro episódio. E
É importante também a gente registrar que o Justamente conta com o apoio do DELO. O DELO é um projeto de extensão coordenado pelo professor Dr. Victor Santiago, que apoia aqui o nosso podcast. E no primeiro episódio, a gente trouxe aí sobre dissidências na universidade. Foi bem legal saber que vocês se identificaram. E hoje, para a gente fechar aqui o mês de julho, a gente vai falar um pouquinho sobre por que pesquisamos educação e justiça social. E a gente vai falar sobre isso partindo das nossas pesquisas. Então, eu ainda tô engateando aí, o Victor já tá aí bem mais à frente. Quem anda mais tempo. Mas eu acho legal que ele vai poder falar um pouco desde a graduação até o doutorado, e eu vou trazer aqui a minha experiência graduação, doutorado. A gente vai falar um pouquinho também sobre esses planos que a gente tem, não só para Justamente, mas, por exemplo, eu tô aí na luta para conseguir doutorado ano que vem. Então a gente vai conversando aqui um pouquinho e eu espero que vocês se identifiquem bastante aí também. Eu acho que para a gente começar essa nossa conversa sobre por que pesquisamos educação, justiça social, é importante uma pergunta que a gente faz, até mesmo quando a gente vai escrever um artigo, publicar aí alguma coisa, um capítulo de livro, mas sobre o objeto. Então, eu já recebi algumas perguntas assim: você já entrou no mestrado sabendo o que você ia pesquisar? Você já saiu da graduação sabendo o que ia pesquisar? E aí eu trago aqui um pouquinho. Eu fiz uma primeira graduação assim que eu saí do ensino médio, não me identifiquei. E também não sinto culpa por isso, hoje não mais, mas a gente sabe que quando a gente sai tem aquela pressão. O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer algo que eu gosto, eu tenho que fazer algo que me dá dinheiro. E aí a família, algo que dá dinheiro. Aí eu, não, mas tem que ser algo que eu gosto. E eu meio que me perdi nesse personagem. E aí já tava em um trabalho. Falei, por que eu não tento o Enem de novo? Tentei para algo que eu realmente gostava, que era letras português. E me identifiquei assim do início ao fim. E nesse processo eu descobri. E a gente fala muito assim, é dom. Nossa, você tem o dom. Mas eu entrei, me descobri ali e eu nasci para ser professora. E isso me acompanhou desde então. Mas na graduação, é uma crítica que eu tenho, não à universidade, mas eu acho que há todo um sistema que tem aí. Eu não aprendi a pesquisar na graduação. E aqui eu vou registrar a minha segunda graduação, que foi onde eu tava ali apaixonada e nananã. Eu fiz PIBID, PIBIC, residência pedagógica por 2 anos, mas eu saí sem saber pesquisar. E aí quando eu cheguei no mestrado, 2 anos para fazer uma pesquisa que você tem que ter toda ali, muita teoria, prática, mesmo que seja uma análise de um livro, uma tradução, o Victor vai trazer muito mais sobre isso também. E aí eu fiquei, gente, não sei pesquisar. Não sei, e como que eu vou fazer? E aí foi difícil para mim, muito difícil os primeiros meses, porque eu tive que estudar metodologia, aprender como que pesquisa. Hoje eu falo assim, gente, sei pesquisar, mas eu ainda tenho um mundo para aprender. E eu já ouvi assim, Ruth, você vai dizer assim, eu sei pesquisar quando você entrar no doutorado, porque é outro mundo também. E quando eu entrei no mestrado, eu tinha uma outra ideia do que eu queria pesquisar. Eu queria pesquisar um incômodo que eu tinha no estado aqui do Acre, na parte da educação. E aí, hoje eu já falo assim, inclusive falei isso para uma amiga que entrou esse ano no mestrado, entre com o coração aberto. Porque pode ser que você vai entrar com eu tive colegas que entrou com o objeto e saiu com o mesmo objeto. E aí surgiram imprevistos, eu estava fazendo numa escola, foi uma época que veio uma leva de queimadas, as aulas paralisaram, os professores falaram, Ruth, não vou conseguir participar da sua pesquisa agora. E aí a minha orientadora já tinha sugerido assim, Ruth, se não rolar, por que você não pesquisa na sua educação? Eu já tenho um projeto lá. E eu assim, acho que não, acho que eu não tô pronta. E aí quando não teve mesmo, eu falei, não, por que eu não me permito? Eu já tinha tido um contato na graduação, só que era na parte, um projeto de uma professora que chamava Presídio Leitores. E aí eu pensei, nossa, vou me permitir.
Então, assim, mudou drasticamente. Eu tive que refazer projeto, leituras, teoria, metodologia, tudo. Então, assim, por que que nós pesquisamos? O objeto é escolhido ou ele nos escolhe? As duas coisas. Eu acho que são as duas coisas, como você falou. Vou começar por aí, né? Porque você trouxe várias coisas interessantes pra gente pensar. Eu acho que são os dois porque você vai estabelecer uma parceria com o seu orientador, com a sua orientadora. Ideias podem surgir de você mesma, quando você sai da graduação, ou coisas que você vai observando no mundo, aquilo que vai te gerando uma curiosidade. Mas pelo menos para mim, muitas vezes surge a ideia, ou pelo menos aquela faísca inicial, surge na sala de aula. Você ouvindo seus professores, de repente um professor dá uma aula super legal e você fala, nossa, que legal, eu me interessei por isso aqui tem algo interessante. E eu digo isso justamente para já chamar a atenção para o fato dessa individualidade que, de alguma forma, atravessa a academia. Porque é um trabalho coletivo, porque você vai participar das aulas, tem os seus colegas, tem o seu orientador, tem os professores das disciplinas da pós que você vai fazer. Os eventos que você participa, mas ainda assim você vai conversar com a maioria, assim, tô falando aqui pelo menos da minha bolha, das pessoas que eu conheço, a maioria dos meus colegas que vão pro mestrado, pro doutorado, eles sempre falam, é um trabalho muito solitário. Sendo que você faz tudo em coletivo, então por que é solitário? E também uma outra coisa que eu sempre penso, não é solitário porque a nossa dissertação, a nossa tese, ela é uma coxa de retalho, é um mosaico de diversas vozes, né? Então você vai aprender com os críticos que você lê, aí você assiste documentário, você assiste entrevista. Então mesmo que essas pessoas não saibam que você está assistindo o que elas estão falando, mas para mim isso mostra que é algo coletivo. Eu estou aprendendo algo com outra pessoa. E quando a gente defende o nosso trabalho, esse trabalho também vai contribuir para futuras pesquisas. Então, para mim não tem como não pensar a pesquisa de uma forma que não seja coletiva, né? Então eu acho que a gente como professor, até eu que agora comecei a orientar, tá sendo uma experiência bem interessante, porque eu fico lembrando de quando eu defendi a tese, eu fico, meu Deus, agora eu tô aqui orientando as pessoas, eu sou capaz de orientar, eu tenho algo interessante para dizer para essas pessoas. E tá sendo uma experiência muito interessante, porque eu tento aplicar com os meus orientandos coisas que eu fui aprendendo e criando também a minha forma de orientar, criando a minha forma. E o mais importante que eu acho que é da pesquisa é a curiosidade. Uma das coisas mais importantes, né? É a curiosidade. A gente está sempre... Uma vez um professor meu falou na graduação que ele admira muito os alunos suricato. Que é aquela imagem do suricato que fica em pezinho assim olhando. Então ele fala que tem alunos suricato, que é aquele aluno que não tá aqui olhando pro que tá aqui, ele dá aquela levantada para ver o que tem do outro lado. Então eu acho que a pesquisa é um pouco nesse caminho, assim. Eu gosto quando você fala de coletivo, porque, inclusive, quando eu tava pensando aqui sobre esse episódio, e pensando em coletivo, é muito difícil esse lance de coletivo. No todo mesmo. E aqui, eu acho que é importante até a gente fazer esse destaque. O nosso objetivo não é só para quem já tá no mestrado ou para quem já tá no doutorado. Não, a gente quer conversar com todos vocês, quem ainda tá na graduação, que almeja passar por esse processo, ou não, Victor e Ruth, eu quero ficar só na graduação mesmo, mas nesse processo da graduação você vai ter que escrever artigo, você vai ter que fazer resenha crítica, então eu pensando... Participar de evento. Eu pensando nesse coletivo, é difícil, porque, por exemplo, quando a gente está fazendo as leituras, pesquisas dos autores para fazer ali a nossa base teórica, é difícil. Esse coletivo também, como tu falou, é um coletivo, mas é difícil, porque às vezes é um processo solitário, eu confesso. Porque... mas em alguma medida vai ser solitário. Vai ser solitário.
E é um processo também, por que eu falo? Porque, por exemplo, você vai ter que escolher seus autores. Eu tenho uma grande dificuldade, porque eu sou aquela pessoa que escreve. É tanto que a minha dissertação fechou em 192 páginas. Porque eu queria trazer todo mundo que conversava ali comigo. Então você tem que fazer uma escolha. Da mesma forma que você escolhe o seu coletivo ali, não, essa pessoa que é meu colega de turma, ok, mas não dá pra eu dizer que ele é aqui do meu coletivo, da minha comunidade, nananana. E por que eu falo que é um processo doloroso? Porque a gente vai abrindo mão de tempo, de amizades, de compromissos, às vezes, de diversão. Você vai ter que abrir mão de autores. Por exemplo, eu tenho autores que eu tenho um apego, mas que não conversam com a minha pesquisa, não conversava. Então, assim... Tem vários. E é por isso que eu falo que é um processo difícil esse negócio do coletivo. E aí, eu queria agora, por exemplo, olha, que você trouxesse assim, tu já entrou no mestrado sabendo o que tu queria pesquisar, tu já entrou no doutorado sabendo o que tu queria pesquisar, ou foi um processo assim que... Olha, voltando àquele seu questionamento inicial sobre não aprender, eu aprendi a pesquisar na graduação. Eu acho que eu fiz uma ótima graduação. E quando eu falo que eu aprendi, não é porque aprendi e tenho esse conhecimento técnico aqui e fechou, não é isso. Mas eu aprendi principalmente a ser crítico. Eu tive sorte de ter professores que de fato ensinavam a fazer pesquisa, a falar assim, olha, você precisa olhar para essa questão e pensar em possíveis caminhos. Especificamente sobre educação, eu descobri a ideia de fazer diários de bordo na graduação, né? Então eu aprendi. Só que aí o que eu penso é o seguinte: quando eu fui para o mestrado, na minha cabecinha, eu já sei pesquisar, escrevi aqui o meu projeto. Só que eu acho que a pesquisa não é algo que é um processo eterno. É um processo. Não, eu acho assim que a gente pode aprender tecnicamente a estrutura técnica ali, né? Coleta de dados, a depender, fazer uma revisão bibliográfica. Metodologia. Como construir uma metodologia, que eu acho que é uma das partes mais difíceis de um trabalho, é a metodologia. Porque é ali que você estabelece caminho, rumos, recorte, o olhar que você está jogando. E normalmente eu observo que os meus alunos têm mais dificuldade nessa parte, na metodologia. Dizer o que quer, as dúvidas, o que interessa é fácil. Então eu gosto de pensar que é um processo. Porque se hoje eu for iniciar uma pesquisa nova, eu vou ter que passar pela mesma coisa, eu vou ter que ler, aí eu vou ter que tirar coisas, colocar outras. Aí você percebe que, aqui tem uma janelinha que eu preciso estudar mais para poder entrar. E você vai descobrindo coisas. No meio da pesquisa, por exemplo, no doutorado, eu percebi que eu tive que estudar coisas sobre guerra que nem tinha a ver com o meu trabalho. Eu tive que pensar em crimes ambientais que aconteceram lá em 1920, porque surgiu uma imagem de um que eu estava traduzindo, né? A minha tese foi no campo da tradução, e tô lá traduzindo, eu falei, calma, tem uma coisa aqui. Aí eu fui lá, estudei sobre o crime ambiental para entender que imagem o escritor estava trazendo. Então você vai descobrindo no processo. Às vezes você vai ter que estudar coisas que você nem imagina que você tem que estudar. Porque conforme você vai investigando e aprofundando seu pensamento, aí você pode olhar e falar, tem um negócio aqui que eu não sei. Eu vou ter que ler algo que eu não sei, eu vou ter que ir para uma área que eu não sei, para poder completar alguma coisa ali. A gente que trabalha com linguagem não tem como fugir disso, né? Então eu acho que é interessante a gente pensar como processo. É algo que eu tento colocar na cabeça dos meus alunos. Eles já chegam querendo, eu quero fazer isso. Calma, quais são as suas ideias, quais são as suas intenções, por que você escolheu? Né? E nesse processo eu vou abrindo caminho, questionando, para que eles próprios percebam, é isso que eu quero. Aí quando eu ajudo, olha para isso aqui, faz sentido para você? Está conversando com a sua ideia inicial? Né? Você acha que a gente mantém isso ou a gente tira? E a nossa amiga Bruna, né, ela sempre fala, tese, dissertação, você não termina, você abandona. Porque se você continuar investigando, ela não tem fim.
Eu tenho umas 20 janelas abertas. Eu defendi em março, já tem coisa que eu falo assim, gente, olha aqui, isso aqui. Tem milhões de janelas abertas de artigos que eu tenho ideias para elaborar, só que eu ainda não tive tempo, a vida vai acontecendo, aula na universidade, enfim. Então, processo é uma coisa importante. Eu acho que a gente não para de estar sempre aprendendo a pesquisar. Pegando esse gancho que tu falou dos teus alunos, assim, que é a parte mais difícil, essa parte metodológica, gente, é horrível. Eu tô penando, assim, porque a gente quer mudar o mundo. A gente quer melhorar pra todo mundo. A gente quer que todo mundo que ainda tá na margem venha pra esse centro. Então é difícil. Falar assim, não, eu tenho que abrir mão disso aqui agora. Eu tô passando por esse processo no projeto do doutorado. Eu tô assim, porque eu queria trazer o mundo e pesquisar o mundo. Mas pensando nisso... Esse é o meu defeito, tá? Mas... O meu orientador tinha que falar, Vitor, não dá. Não cabe. É 2 braços. E pouco tempo. Principalmente, graduação é pouco tempo. Mestrado, 2 aninhos, assim, passa voando. Mas pensando nisso, assim, desse processo pra gente começar uma pesquisa, pra gente começar a pesquisar, eu acho que eu fiquei pensando, assim, quando que uma inquietação do Victor, da Ruth, do Eric, do Astor, deixa de ser só uma inquietação e vira uma pergunta de pesquisa sobre esse processo, que também é um processo tranquilo. Olha, de novo, a gente volta para a questão da coletividade, porque é claro que quando eu fui para o mestrado, ou até antes, lá no PIBID, né, que eu fui PIBIDiano, surge conversando, estudando, participando das aulas. Então, enfim, são questões que eu fico pensando que às vezes os alunos hoje eu observo muito um medo, um sofrimento vem muito antes. E então essa inquietação, eu acho que a gente como professor tem que colocar na cabecinha deles que essa inquietação que você tem, você compartilha comigo e a gente vai elaborando. Pode ser menos formal, pode ser com seus amigos, com colegas, né? Grupo de pesquisa. No final de uma aula que você vai lá e troca uma ideia com o professor, né? Você compartilha a sua ideia e muitas vezes o aluno chega, eu tô com vontade de pesquisar alguma coisa, mas tô com vergonha de falar. Então, a pesquisa já não acontece, né? Então, se você tem vergonha, medo de dizer o que você quer pesquisar, é um problema. Porque, às vezes, esse medo, realmente a pergunta pode estar ainda precisando de reformulação, só que não é o foco inicial. O foco inicial é a sua inquietação. Aí, quando você tem essa inquietação, começa a ler alguma coisa, procura artigos sobre, conversa com um professor para você ver se já existe alguma fortuna crítica sobre aquilo. Aí nessa inquietação, às vezes você descobre que tem pouca coisa ou quase nada sobre aquilo. Aí você fala, opa, então aqui eu posso entrar. Então aqui eu posso de fato contribuir com alguma coisa que foi pouco falada, ou mesmo uma coisa que é muito falada já, se você for pesquisar algum autor, algum crítico muito lido, muito pesquisado, você pode também, às vezes, achar alguma coisa sobre esse autor que pode ser iluminada com o olhar do nosso tempo também. Boa. Então isso é importante. Nem tudo precisa ser 100% original. Esse é um grande problema, né? Essa coisa de, tem que ser mega original. Nada é 100% original. Não à toa a gente cita umas 500 pessoas, né, que tá ali conversando com você para construir aquilo. Então você vai ter que fazer, né, na parte teórica, o que já foi escrito sobre esse assunto e qual é a sua contribuição, não é isso que a gente faz? Sim. Você vai ter que ler a fortuna crítica daquilo, né, para saber, não, mas aqui eu acho que eu posso contribuir com tal coisinha. E ali o trabalho nasce. A minha maior dificuldade é afunilar, porque eu quero falar de tudo, eu quero ler tudo, então essa coisa do afunilamento normalmente é a minha dificuldade. Então é algo que até hoje eu aprendo. Eu vou escrever um artigo, mandar para uma revista, eu vou lendo, aí eu deixo marinando, quando tem tempo, né? Aí deixa lá marinando, volta pro artigo. Na terceira vez que eu olho, eu fico,
nossa, pra que eu tô aqui, prolixo, não preciso disso. Eu posso pegar isso aqui, colocar em outro lugar. E, inclusive, eu estava escrevendo um artigo, tem um mês ou dois, assim, mais ou menos, e eu abro um Docs e eu vou colocando ideias, parágrafos excluídos. Legal. Um parágrafo que o meu orientador excluiu, não porque estava ruim, é porque não cabia ali, estava indo para outro lugar. Aí eu guardo, eu fui utilizar num outro artigo. Obviamente reformulei, mas adaptei aquela ideia. Legal. Eu faço isso com citação. Uma hora, isso, citação também eu faço, eu anoto, por isso que eu gosto eu profano o livro, eu anoto, eu risco, uma hora volta. Porque se aquilo te incomodou lá atrás, pode não caber agora, mas aquilo pode voltar. É legal isso, porque, por exemplo, nesse processo do eu pesquisador, o que eu faço? Pegando esse gancho que você falou aí dos parágrafos, que eu não faço isso, mas agora eu vou começar a fazer, porque eu excluo. Então, às vezes a gente tá inspirado ali, mas não funcionou naquela hora. Não são todos. Aquele que, mas tá tão bonito, eu fiz aqui uma viagem tão bonita aqui, e às vezes você não quer excluir, tá tão bonitinho. Que às vezes você consegue fazer uma virada conceitual, você consegue construir algo legal, aí dá aquela dorzinha, nossa, eu vou ter que tirar isso aqui. Aí eu comecei a guardar. Mas eu comecei a fazer isso na pandemia. Não é uma coisa tão natural, não. Eu comecei a fazer na pandemia. Com as leituras eu faço assim, eu tenho vários docs por temática. Então, um exemplo, na época do mestrado, que eu tava lendo muito sobre socioeducação. Então, aí às vezes você tá lendo um livro que não tem nada a ver com aquilo, mas tem uma citação que casa. Aí eu coloco lá. Então, aí o que eu vou fazendo? Por exemplo, tô escrevendo um artigo, então eu deixo um comentário, citação usada no artigo tal. E eu vou fazer. Então, tudo que eu tô lendo, às vezes eu tô lendo um romance, que não tem nada a ver com as pesquisas que eu tô fazendo. Mas aí citação boa, eu já vou registrando. E isso é importante, isso que você tá falando da leitura, porque a gente precisa também ler coisas que não tem a ver, como se fosse um escape para a sua imaginação. Porque às vezes aquela leitura ficcional que não vai entrar, na verdade qualquer leitura que não vai entrar na sua pesquisa, mas ela pode estar alimentando a sua criatividade em algum lugar. É um processo difícil. Eu no mestrado, de verdade, não nos 2 anos, porque no início teve a greve, então, mas assim, praticamente o último ano eu não li nada. Eu não me orgulho, mas assim, eu não li nada fora da pesquisa. E aí, quando eu terminei, defendi, foi na primeira semana, eu ainda lembro. Primeira semana, eu falei, defendi, né? Primeira coisa que eu vou fazer como uma leitora é ler um livro que não tem... Um livro que eu queria ler, um livro de adolescente, assim. Sentei e li o livro. Quando eu terminei a tese, eu olhava assim e ficava assim, nossa, estou muito atrasado. Atrasado que eu digo é aquela ideia do missing out, né? Que a gente sempre acha que não está acompanhando as coisas que estão acontecendo. Competindo com E eu gosto de ver os livros que estão sendo lançados, novos lançamentos. Aí, nesses 4 anos de doutorado, quando defendi, aí, claro, aí eu vou ver vídeos que eu consumo muito conteúdos assim, aí eu fico, caramba, eu não li isso ainda. Foi lançado na época da tese. Aí eu ficava me cobrando, porque eu estava lendo só coisas voltadas para a tese, né? Tentei encaixar leituras pessoais, tentei fazer coisas, mas elas ficavam pela metade. Teve livro que eu demorei mais de um ano para terminar, né? Então eu acho que a gente tem que achar um equilíbrio, né? Pesquisa é trabalho, então a gente cria um horário de lazer. Eu não faço, tô dando conselhos que eu não sigo, gente. Aí você faz um horário, faça o que pesquise, fala, não o que escreva, como diz minha mãe, né? Faça o que eu digo, não o que eu faço. Aí você vai pesquisando, mas na pandemia eu consegui fazer. Eu tinha horário, porque não tinha jeito, eu trabalhava pra caramba, não tinha jeito. Eu precisava de um horário para escrever a tese, aí eu tinha que trabalhar, aí um outro horário para fazer as leituras da tese. Então, se eu não cronometrasse, não funcionava. Eu acho que pra gente encerrar esse primeiro bloco, partindo aí dessa ideia do quando que um incômodo vira uma pergunta de pesquisa, eu lembrei da obra que eu trabalhei no mestrado, que é uma que eu vou até indicar, Transformando Garotos em Monstros. Quando a gente definiu o que ia ser a pesquisa, depois de todas as mudanças, eu lembro que a minha orientadora me apresentou várias obras.
pra ver o que eu achava. E aí, pensando nessa questão do incômodo. Quando eu li todas, e quando eu li essa, e aí entra, é um processo doloroso. Pra gente que é sensível, que é humano, que quer, como eu falei, mudar o mundo, mesmo que a gente saiba que não vai conseguir, mas a gente vai morrer tentando. Eu senti, assim, um incômodo surreal. Não consegui terminar, tive que fazer um afastamento, e hoje eu penso assim, eu poderia ter feito até isso mais no processo da escrita. Só que a gente tá... eu lembro até de uma frase que eu ouvi na primeira semana que eu entrei: a vida acontece. Então, esse processo, assim, do incômodo. E o Victor trouxe uma coisa muito interessante, que a gente chama de estado da arte, que é você fazer uma pesquisa sobre o que já tem pronto, do que você quer pesquisar. Concordo também que não precisa... Nem sempre, não é que não precisa... Nem sempre vai ser algo inédito. Porque às vezes já tem algo pronto, mas você vai olhar sobre... outro prisma. Outra teoria, outra metodologia. Então... O que é que eu quero dizer com isso? Assim, a gente tem que estar aberto à sensibilidade. Porque, às vezes, é um incômodo, mas será que vale eu transformar isso numa pergunta de pesquisa mesmo? E não é... Porque a gente tem vários incômodos. A gente já nasce com incômodo. É incômodo familiar, é incômodo financeiro, é mercado de trabalho, é um mundo de coisa. Mas é justamente isso. Leitura. Muita leitura e conversas com professores. Às vezes, ele não me dá aula, mas é uma pessoa que eu admiro, vou trocar. Eu faço várias trocas com o Victor, assim, tive a honra de ter ele na minha banca de pré-qualis, fez a primeira leitura do meu texto, e é uma dificuldade também que eu tenho de compartilhar. Não é egoísmo, mas tô passando por isso. Até já falei pra ele: Victor, e ele fala, me dá o texto que eu leio. Então, assim, é essa troca do coletivo que ele falou. Então, às vezes você escreve, compartilha com um amigo, com um professor. A gente sabe que a vida de todo mundo tá acontecendo, mas um outro olhar. Não, é um incômodo legal, mas eu acho que não toca ir pra frente com isso, pensa sobre esse outro viés, porque a pesquisa, ela é solitária, mas ela não precisa ser sempre solitária. E uma última coisa muito importante é que nesse estado da arte é importante também ler autores que divergem daquilo que você quer fazer. Eu trouxe um. Esse estado da arte, alguém tá falando alguma coisa e você pode ficar à vontade para discordar, com todo o respeito ali, né, que esse tipo de texto exige. Mas se eu tô fazendo um estado da arte, eu preciso dizer também coisas que foram ditas que talvez eu não concorde com elas, mas eu preciso de alguma forma trazê-las também. Até para comprovar que a sua pesquisa... de que você não é louco, que você É isso. É isso. Nesse segundo bloco, a gente pensou em trazer, em conversar um pouquinho sobre a pesquisa e a relação e quem que a pesquisa transforma. E eu acho que é importante a gente situar, porque assim, para além da nossa bolha, nem todo mundo sabe o que a gente pesquisa. E eu acho que esse episódio vai ficar até um pouquinho maior, porque assim, a gente gosta do que a gente faz. E mesmo que o tempo passe, algumas coisas que a gente escreveu, pesquisou, não faz sentido, mas é um filho que a gente coloca no mundo. Então, eu vou começar. Eu fiz a minha pesquisa de mestrado num centro socioeducativo aqui da minha cidade. Trabalhei com meninas em privação de liberdade, trabalhando a verbovisualidade, que eu tive a honra também de ter aí a dona do conceito, a professora Beth, na minha banca de qualificação e defesa. Então eu trabalhei a verbovisualidade da obra Transformando Garotas em Monstros com as meninas, pensando aí na ressignificação, gênero, classe, sexualidade. Então essa foi a minha pesquisa. Me encontrei também na verbovisualidade difícil, uma coisa difícil que, tipo assim, eu achava que eu sabia o que era, e é uma coisa também que a gente tem que estar aberto, porque às vezes a gente vai trabalhar, por exemplo, com autores que a gente já conhece e que tu vai ver que tu não conhece. Uhum. E esse seu tema
ele é difícil, porque ele também lida com o preconceito da própria academia sobre a socioeducação, né? Não, primeiro que eu tava trabalhando, tanto que eu vou falar isso há 2 meses, porque tem 2 meses que eu não refiz essa pesquisa. Mas em todas as bases, eu usei a CAPES, eu usei aquela BTDT, acho, alguma coisa assim, que não tinha, né, vou colocar não tinha, porque tem 2 meses que eu não refiz essa pesquisa. Nada que trabalhasse a verbovisualidade na socioeducação. Então, uma coisa que eu achava que ia ser assim, foi um mundo, porque eu tive que aprender o que é a verbovisualidade, que não é só o texto, não é só a imagem, é o mundo ali dentro. Tive que aprender a como me portar mesmo naquele ambiente. Então, qual a relação da Ruth com a pesquisa dela? E qual a relação do Victor com a pesquisa dele? O que é que o Victor pesquisa? O que é que o Victor pesquisou? O que é que o Victor pesquisa? Não, mas já que você já começou falando do seu, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o que é a socioeducação. Aí a gente mantém essa temática, depois eu falo um pouco da minha. Então, como eu falei, né, tem uma questão de preconceito com a socioeducação, lidar com, fazer pesquisas com indivíduos em privação de liberdade. E como é aquela questão que eu já ouvi, você certamente ouviu, mas são criminosos, eles devem ficar presos. Onde entra essa questão da socioeducação aí? Como essas pessoas devem ser enxergadas? Como é para você? Interessante. Nesse processo eu cheguei até a ouvir assim, você não pode esquecer que eles cometeram um ato infracionário. Então, assim, eu sou daqui, natural de Rio Branco, e eu venho de um bairro periférico, eu venho do Tancredo Neves. Quem é daqui sabe, assim, a fama negativa que o Tancredo tem. E, como eu falei, foi um processo, eu ia uma vez por semana, era 1 hora, 1h30. Eu sempre chego um pouquinho antes, assim, exceto quando é compromisso de amigo, que aí a gente tem o direito de chegar atrasado. Mas eu sempre chegava e ficava um tempo dentro do carro, criando forças para adentrar aqueles muros. E aqui eu abro um parênteses, eu sou natural daqui, passei uns anos fora, mas assim, todo ano eu tava por aqui e eu não sabia que ali era um centro socioeducativo. Muros altos, paredes claras, algumas flores coloridas pintadas. Então, quando eu fui começar a pesquisa, que eu soube, então aqui que é o centro socioeducativo. E quando eu saía, eu sempre chorava. Eu chorava no carro ou eu chorava em casa. E o resto do dia era nas terças-feiras. Nas terças-feiras eu adoecia. Meu corpo adoecia. E até não para aquelas pessoas que estão ali estudando, mas para algumas pessoas eu ainda tinha que justificar. Eu ouvi isso, Ruth, tem tanta coisa para você pesquisar. Por que tu tá pesquisando ali? O que tu tá enxergando ali? E até dentro da academia. Não é uma crítica, mas contando mesmo, dentro da academia, eu tive que justificar isso. A pesquisa em espaço informal. Trago isso na dissertação também, justifico, fundamento também. E aí, quando eu cheguei naquele espaço, muitas vezes eu pensava assim, pensando aqui a pesquisa e a relação, pesquisador e tudo mais, eu pensava que poderia ser eu uma daquelas meninas. Porque eu venho de um lar, eu fui criado pela minha avó, inclusive tenho um carinho muito grande pelo meu tio. Esses dias até falei sobre isso na terapia, que ele falou assim, Ruth, tinha tudo pra dar errado. Então, quando eu chegava ali e via aquelas meninas, que poderia ser eu, meninas de bairro periférico, do interior, e essa relação de todo tempo de ter que estar justificando. Por quê? Já tem um preconceito ali dentro, pelo próprio sistema. E aí tem um preconceito dentro da universidade, com o próprio pesquisador, com a própria pesquisa. E aí a gente escuta muito, lê muito, ouve muito sobre a gente tem que dar voz para essas pessoas, porque a gente não dá voz, né? A gente amplia. Mas eu ficava assim, gente, se não for eu, sobre essa perspectiva aqui, transformando garotas em monstros, que eu também trago isso, porque quem somos, quem que chama a gente de monstro?
Então, é difícil quando você como é que a gente vai faz construir uma escolha. sociedade melhor, mais justa, se a gente não quer nem olhar para o problema, né, para essas questões? É como ressocializar essas pessoas que cometeram, sim, atos infracionários, mas que, a longo prazo, se há um investimento de pesquisa, de investimento em políticas públicas e etc., acredito eu que a longo prazo essas coisas vão melhorar, né? Esses dados começam a diminuir, né? E quando você coloca assim, o que é a socioeducação? A gente, todo mundo, sócio, porque o que a gente vê, os dados, depoimentos de egressos, lá dentro, o sistema, aqui eu tô falando, o sistema, ele não tá trabalhando, ele não foi construído para ressocializar. E foi difícil para mim trazer isso, porque assim, tem a lei, tem o SINASE e tem a prática, o dia a dia lá dentro. Então foi difícil para mim, assim, não tá acontecendo, gente, isso não acontece. Tem uma parte que, bem depois da leitura que eu fiz aqui no início, que é justamente sobre uma das cenas, que quando a porta abriu, as meninas estavam todas com o rosto para a parede, a mão para trás e de cabeça baixa. Para mim foi muito difícil e eu não me acostumei, porque todas as vezes que a gente tava, por exemplo, teve vezes da gente fazer na sala de aula. Toda vez que uma das agentes abria a porta, eu trago isso na dissertação também, que é um dado também, ela já se levantava e colocava a mão para trás. E eu ficava assim, que ressocialização é essa? Que ressocialização é essa? É tanto que o meu objetivo, assim, o objetivo geralzão da minha pesquisa é justamente isso. Por meio da literatura, por meio da verbivisualidade, elas possam ressignificar as memórias e as vivências. E eu vinha trabalhando em toda a obra da Amanda justamente isso. Quem essa menina mostra? Porque todas elas, nos relatos, nas cartas, nas pinturas, traziam isso. Eu já ouvi que eu era um monstro, que eu não ia ter futuro. Então, o meu objetivo era pegar essas memórias, essas vivências e ajudar. Porque eu sabia que eu poderia sair de lá sem fazer a diferença. Mas ajudar elas a ressignificar. Então, assim, eu saí transformada. De verdade, eu sou uma outra pessoa e aqui não tô sendo hipócrita, assim. O modo de eu ver o dia a dia, o modo de eu ver as pessoas nessa situação. Tipo assim, tanto de dentro como de fora. O meu olhar para os dados também mudaram. Os dados da mídia, então... Eu até trago também, eu trouxe mais como uma fundamentação, assim, o último levantamento que teve do SINASE, que eu acho que foi 2024 ou foi 2023, acho que foi 2024, que traz, assim, porcentagens de pessoas negras lá na socioeducação, questão de gênero, sexualidade, então eu trouxe isso também, mas a partir disso mudou até o meu olhar para isso também. Então, assim, a minha relação, eu tenho um apego muito grande pela minha pesquisa, é tanto que eu acho que demorou 1 ano e meio pra eu falar da minha pesquisa sem chorar. Porque toda vez eu chorava. É tanto que a defesa foi uma alagação, porque foi chororô. Porque me atravessou do início ao fim. Eu fui totalmente atravessada, assim. Como eu falei, pensando que poderia ser eu naquela situação, poderia ser a minha irmã. E quando eu via meninas de 13 anos, 14 anos, e eu ficava assim, gente... Eu tive a minha vida mudada por conta da educação. Então, negar isso para essas meninas, quando que elas teriam a oportunidade de ler um livro transformando garotas em monstros? Totalmente fora da curva. Então, assim, para mim foi uma relação... É tanto que até hoje eu recebo mensagens de alguma delas que já saíram de lá, que já estão no processo de liberdade, e me pega todas as vezes, assim, porque... Pra mim, eu fui totalmente mudada. E tem uma parte da minha dissertação que eu tenho um carinho muito grande, que é quando eu falo dessa relação da Ruth pesquisadora com as meninas. Eu, assim, e ver elas, até hoje, assim, quando eu encontro a professora Salete, por exemplo, que ela fala, Ruth, as meninas ficam perguntando por você. Então eu respiro e falo, eu fiz a diferença. De alguma forma, eu fiz a diferença ali pra elas. Maravilhoso. E enquanto você falava, eu tava aqui pensando em milhares de coisas. E
essa é a importância, a potência da educação. Não tem como a gente mudar uma sociedade sem mudar a cultura dessa sociedade, sem mudar os aspectos simbólicos, porque a cultura é a nossa capacidade de nos organizarmos simbolicamente. Então, se a gente não muda o que está, né, simbolizado no nosso imaginário coletivo, a gente não vai avançar muito, porque não tem como separar os acontecimentos, as práticas, sem pensar nessa mudança e vice-versa. Sim. A gente precisa quebrar com essa dicotomia, né, excludente entre mente e corpo, né? Então, quando você traz na sua pesquisa a sua relação com essas meninas e como elas também saíram transformadas, como você saiu transformada, eu acho que é o sonho de qualquer pesquisador, pelo menos aqui na nossa bolha de ciências humanas. Sim. Né? E mesmo a pessoa que está repensando aqui nos seus laboratórios, fazendo o seu teste, trabalhando com gráficos, com coisas mais matemáticas, elas também estão trabalhando para o bem da sociedade em alguma medida. Sim. Né? Dentro de algum recorte, cada área contribui para alguma coisa. Né? Até quem não faz a pesquisa prática de campo. Exatamente. Assim, de campo, né? Porque prática é prática. Mas assim, quem não vai a campo, quem analisa documentos, eu tenho todo um respeito. Analisa as políticas, exatamente, leis, porque tem uma importância muito grande. E é um outro olhar, uma outra realidade que, mudando ali, muda outras coisas também. Então, assim, a gente fala muito daqui, da nossa perspectiva, da nossa formação, mas tem um mundo também, e em cada parte desse mundo você consegue fazer a diferença por meio da pesquisa também. Uhum. Eu acho que você pode falar um pouco da sua, assim, desse processo de relação, sua relação com a Virgínia. A minha começou realmente num campo mais pessoal. Começou assim, eu estava no ensino médio, e eu lembro que eu vi o filme As Horas, eu estava no ensino médio, eu lembro muito bem disso. E eu vi o filme As Horas, em que fala de um livro, é uma adaptação de um romance, As Horas, do Michael Cunningham, em que ele imagina, né, 3 mulheres em tempos diferentes, mas interconectadas pelas questões simbólicas, culturais, em torno do ser mulher. E uma dessas mulheres é a Virginia Woolf, né? Então, as 3 personagens principais são Virginia Woolf, que está escrevendo um dos seus romances mais celebrados, Mrs. Dalloway, em 1923, 24, 25, está nesse recorte de tempo. Aí tem cortes no filme em que tem a Laura Brown, em 1951, lendo o livro da Virginia Woolf, né? E nos anos 2000 a gente tem a Clarissa convivendo com o filho da Laura. Então, isso tudo está interconectado. E eu lembro de adolescente eu ficar muito impactado com esse filme, e principalmente com a imagem da Virginia Woolf, que eu nem sabia na época quem era Nicole Kidman, que ela ficou transformada, ela ganhou o Oscar de melhor atriz. É simplesmente um trabalho assim que eu acho incrível. E aquilo ficou na minha cabeça. Aí, isso no ensino médio. Aí, depois, quando eu fui fazer a graduação, nem era Virginia Woolf que era o tema. Eu estava interessado em pesquisar Silviano Santiago, um escritor brasileiro, a partir do seu romance Em Liberdade, né, como se fosse uma continuação das Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos. Eu estava ali no campo da literatura brasileira. Aí depois eu tentei pensar assim, a relação Silviano Santiago e Graciliano, Michael Cunningham e Virginia, pensar essas zonas de tensão entre essas personagens, né, que para mim se tornaram personagens. Até que no mestrado eu só conseguia falar da Virginia, eu só lia Virginia. Tipo assim, eu comecei pensando aqui, eu tenho que começar de algum lugar. Aí eu comecei pela Virginia, fiquei lendo Virginia, tentando entender a relação dela com... Peraí, não é a Virginia das Beth, tá? Produção, coloca isso aí, não é a Virginia das Beth. Pelo amor da deusa, é a Virginia Woolf. Aí eu fiquei, até que meu orientador falou,
vamos ficar só na Virgínia? Você só fala dela. E ele funilar aqui. E ele também é UF, então eu tive o privilégio de escrever a minha dissertação e depois a minha tese, pesquisar uma autora, que nem toda pesquisa é sobre autor, no meu caso foi, né? Óbvio que tem a temática ali, mas em torno dessa autora. E então eu tive esse privilégio de fazer o meu mestrado e meu doutorado com um especialista na autora. Então você tinha ali o tempo inteiro alguém que sabe muito sobre aquilo e vai te iluminando, né? Te dando caminhos possíveis, né? Então a Virgínia surgiu um pouco aí nessa coisa pessoal. Aí o que calhou, né? Quando eu estava escrevendo o meu projeto, ainda focado nessa ideia desses 4 autores, o meu pai estava doente, estava já assim em estado terminal. A gente estava meio que só esperando a notícia. E enfim, então essa relação da Virginia Woolf com a morte, a forma como ela lidou com questões entre guerras, né? Porque ela viu a Primeira Guerra Mundial, ela viu ali surgir, né, a ascensão de Hitler, Mussolini, ali no final da década de 30. Inglaterra foi atacada e tal. Então essa relação da morte ficou muito na minha cabeça. Então, e eu também estava vivendo esse processo de pensar sobre a morte. Então o meu pai nem chegou a me ver defender o mestrado, né? Mas ele influenciou. Eu cheguei até pensar em fazer um mestrado mais criativo, trazendo eu também. Eu queria me colocar no texto. Eu como um desses personagens, lendo também Virginia Woolf. Depois eu acabei mudando, com sugestões do meu orientador e tal. Acabei mudando. Só que aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque chegava um momento, é como se eu estivesse fazendo o mestrado só pra mim. Uma coisa meio egoísta, né? Era uma pesquisa de cunho bibliográfico e tal. Até que um dia, na minha terapia, falando sobre isso, eu tava com aquela sensação de que eu não tava fazendo nada muito importante, algo que realmente estava transformando alguém. Eu tava, na verdade, me transformando, tentando me entender ali naquele processo de luto, inclusive. Até que, no processo da terapia, eu tava falando da minha infância, nada tinha a ver com... Não era nem sobre isso. Eu tava falando da minha infância. Não, quer dizer, vamos voltar. Eu tinha falado já sobre essa minha questão com a pós. Aí, conversa vai, conversa vem, eu acessei memórias de infância e tal, e eu comecei a falar de figuras femininas que me influenciaram na infância. Principalmente minha mãe e minha irmã. E minha avó, esse trio, né? Que inclusive são para elas que eu dedico a minha dissertação. E eu falava com muita força sobre o lugar da mulher, bem feminista mesmo. Falando do lugar da mulher. Eu cresci num ambiente muito violento, eu cresci numa favela chamada Pavãozinho, no Rio de Janeiro. E eu morava num porão. Cresci numa situação assim, bem adversa mesmo. Vi muita coisa ruim. Então imagina você ter uma infância que obviamente tem suas potências e existem muitas... Você aprende muito em comunidade. Tipo, hoje eu sinto falta de coisas de comunidade que hoje é cada um no seu apartamento, mas quando eu morava na favela, eu tinha muito mais uma relação de entendimento de comunidade, do meu vizinho em cima, que pode me ajudar, você grita que ele te ajuda, né? Então, eu tenho saudade disso, mas também tem muita violência. Então você ser uma criança, no meu caso uma criança viada, sofrendo de rejeição, que eu não entendia que eu era. As pessoas estavam ali me dizendo que eu era uma criança viada, eu não entendia direito o que era isso. Eu lembro de coisas muito horríveis que eu ouvia enquanto criança, casos de violência. Então essa coisa de você ver um corpo numa vala não era uma coisa incomum para mim, né? Aí nesse processo de terapia eu comecei a falar de mulher, porque eu via também muita violência doméstica. Na minha família então tem um monte. Casos de violência doméstica, e aquilo ia me perturbando ainda criança. Graças a Deus eu já era, sem saber, uma pessoa crítica. Eu olhava aquilo e falava, isso é um absurdo, não pode acontecer, aquilo me incomodava, até que o meu terapeuta falou assim, bom,
deve ser por isso que você pesquisa mulheres. Aí aquilo fez assim, na minha cabeça. Aí eu comecei a entender que o trabalho que eu fiz sobre Virginia Woolf, pensando esses debates da modernidade, né? Que ainda, que inclusive nos estudos modernistas, a gente ainda está pensando que modernidade é essa. A gente está ainda pesquisando isso. Essa modernidade está aqui ainda, né? Porque quando você fala, eu estou pesquisando uma autora do século passado e tal, a gente ainda está pensando, né? A gente passou por uma pandemia, Virginia Woolf também passou por uma pandemia da gripe espanhola. Ela viu a Primeira Guerra, a gente viu a pandemia, a gente está hoje vendo Gaza. Então, assim, mudou muita coisa. Então, eu comecei a entender que o meu trabalho estava indo nessa direção, de pensar recepção, de pensar leitura, pensar a partir dessa pensadora Virginia Woolf, eu como woolfiano, de contribuir para pensar questões políticas em torno de gênero, sexualidade, classe, pensar a nossa relação enquanto humanos, pensar a nossa relação enquanto... pensar a diferença. Nós somos diferentes, mas como pensar essa diferença fora de uma lógica hierárquica da guerra, da morte. Virginia Woolf uma vez escreveu no diário, mais ou menos assim, vou parafrasear, eu lembro em inglês mais ou menos, mas é mais ou menos assim, eu só pensava na morte. Era só a morte que atravessava o meu entorno. Mas mesmo assim, era sempre a vida que irrompia, como de costume, né? Tô aqui parafraseando. E é uma das coisas mais bonitas que eu lembro que ficou na minha cabeça no processo de pesquisa. Aí no doutorado, que eu pesquisei uma peça da Virginia Woolf, inclusive está aqui, que foi publicada pela editora Nós, e eu acessei esse lugar de uma outra forma, consegui montar a peça, trabalhei personagens originariamente brancos, foram interpretados por pessoas negras trans, né, ressignificando a questão do corpo, pensar o teatro a partir desse lugar mesmo, esse lugar de potência. O teatro é isso, né? Ele pode ser capturado por uma lógica, que tem uma crítica que eu gosto muito, a Sueli Ronick, que ela fala que é uma lógica capitalista da cafetinagem. A gente está sempre a serviço. O capitalismo é o nosso cafetão, né? E a gente está aqui trabalhando para ele, né? Sem perceber. Sem perceber, a gente está sempre alimentando. Então, a gente sabe que a arte pode ser capturada nesse lugar também. Mas, a partir do momento que você entende que ela pode ser capturada por esse lugar da cafetinagem, você também pode buscar outras brechas para trazer, para não deixar morrer essa potência da arte de conectar todos nós, né? Então, é um pouco isso. Claro que eu tive que pular algumas coisas aqui, porque a história de pensar graduação e tese dá um livro. Não, eu pensei duas coisas. Enquanto você tava falando, pra gente já ir encerrando esse segundo bloco, enquanto você tava falando, eu fiquei assim, gente, o bloco ele desenhou a relação pesquisador e a relação e quem que muda com a pesquisa. É a gente ou a gente muda outras... Ele desenhou isso. E a outra coisa que eu fiquei pensando aqui eu acho que esse ano ainda a gente vai fazer um episódio especial aí sobre a parte 2 do porquê pesquisamos. Porque tem um mundo de coisa. E uma coisa que eu acho... Tem um episódio só sobre socioeducação e outro só sobre Virginia Woolf. E aí eu fiquei pensando também uma coisa... já me animei. A gente vai fazer indicação no final do episódio, mas eu fiquei pensando... Leiam as nossas pesquisas, porque assim, inclusive, antes de começar a gravação do episódio, eu tava lendo algumas partes aqui, tanto da dissertação como da tese, e eu fiquei assim, é divertido, e eu também gosto, porque eu lembro que... A gente vai lembrando tanta coisa, né? Isso eu ouvi o Victor, a primeira leitura que ele fez do meu texto, ele falou assim, você pode ser decolonial na escrita, porque é uma questão também, a graduação, o mestrado, o doutorado, a academia. Ela tem ali a norma formal, e às vezes você que vem aí da literatura, das artes, você gosta de dar uma
é a sua marca. Então, assim, hoje lendo umas partes, tanto da dissertação como da tese, eu fiquei... É divertido, é gostoso. Então, assim, é esse atravessamento. E aí a minha amiga Ana até falou, na defesa dela, assim, a Ruth tem usado muito, assim, atravessamento. Porque é isso. Eu saí do mestrado, eu saí concluí ali a minha pesquisa, assim, eu fui atravessada, mas eu também atravessei. E é isso quando a gente fala dessa relação. Então, para fechar o bloco, assim, você tem que pesquisar uma coisa que você gosta, que faz sentido para você. Eu gosto do coletivo, eu gosto do outro, eu gosto de literatura. E isso me transformou como professor. A forma como eu trabalho com os meus alunos, eu sempre levo debates, eu faço oficinas criativas para desenvolver, para que eles continuem exercitando essa forma de pensar. E a arte tem essa potência. Que muitas pessoas acham que a arte é aquele entretenimento, está separado de um pensamento crítico intelectual. Não. A ficção é uma forma da gente se engajar nas questões culturais. E a ficção tem uma coisa muito mais interessante, que é a partir dela que você consegue repensar outros mundos. Possíveis, não é inventar. Sim, possíveis. Possíveis. Você pode ali acessar lugares, sair dessas bordas que prendem a nossa criatividade. A gente pode sim vislumbrar outras possibilidades de relacionamento mesmo, em sociedade. Então, você que está aí almejando mestrado, doutorado, ou você que só vai... Não, eu só quero ficar na graduação. Mas você vai passar por esse processo da pesquisa. Então, por isso que é importante leitura, fazer pesquisa sobre o que já tem ali lançado, tanto recentemente ou que vai te embasar aí teoricamente. Porque é isso, não faz sentido você pesquisar só por pesquisar para ter ali um certificado. Tem que fazer sentido. E posso falar uma coisa? Pode. Uma coisa assim? Que a produção já tá ali, ó. Se você estiver sendo obrigado a pesquisar o que você não quer só pelo seu orientador, troque. Troque de orientador, não aceite esse tipo de abuso, não aceite que a sua criatividade seja podada nesse nível. Porque muitos alunos têm medo, né? Essa lógica tóxica tem sim. Tem. É um lugar que a gente aprende muito, mas também tem muita violência, tem muito assédio. Então... nada vai... O que ele pode fazer contigo? Mude de orientador, faça outra coisa. Fica aí, a reflexão. Como a gente falou sobre pesquisa, sobre as nossas pesquisas, o que você indicaria? E aí, assim, o que você indicaria com base na conversa que a gente teve e uma indicação de uma obra que você está lendo ou que você leu e gostou bastante? Bom, levando em consideração a temática hoje, que nós falamos sobre nossas pesquisas e tal, uma primeira coisa é incentivar vocês que têm interesse em fazer pesquisa, e pesquisa não quer dizer que você tenha que fazer mestrado e doutorado. Qualquer assunto que te interesse e você queira se aprofundar, você pode ler também trabalhos acadêmicos, que às vezes a gente pesquisa, o negócio fica lá pegando poeira na biblioteca, e acho importante, né? São conhecimentos que são construídos e que devem circular. Mais especificamente, eu gostaria de divulgar a minha tradução. Já falei, mas vou falar de novo, de Freshwater, uma comédia, que foi a peça que eu traduzi na minha tese de doutorado e que eu consegui montar em São Paulo, no Sesc Ipiranga, com uma equipe incrível. E a gente até brincou com o título, né? Ficou Água Fresca, uma comédia de Virginia Woolf. Então... tenho muito orgulho. E quando eu falei de Virginia Woolf hoje, eu poderia até indicar as horas, mas está indicado também de alguma forma. Mas objetivamente indicar Orlando, de Virginia Woolf, que é um romance que foi publicado em 1928 e que traz questões muito interessantes sobre... para que nós possamos refletir hoje sobre transexualidade. Como é um tema que está em voga, principalmente com que as pessoas trans têm sido utilizadas, né, de uma forma bem torpe pela extrema-direita, né, ano de eleição. Então, eu acho que esse livro aqui ele é uma espécie de aconchego, né, inclusive
um rapaz chamado Orlando que passa por uma transição fantástica de gênero nesse romance. Então você imagina, em 1928, e como ela faz de uma forma fantástica, passou pela censura. Então eu deixo essa indicação. Mas, perfeito. Todo marcado. Perfeito. Bom, eu vou indicar a introdução da minha dissertação, porque a minha introdução ela ficou um pouquinho grande, são 20 páginas só, e eu divido ela em tópicos, então eu falo um pouco sobre o que vai ser o desenrolar da pesquisa, e eu trago também sobre o estado da arte, bem legal. Eu até usei isso para fazer um capítulo de um livro também, posso estar depois trazendo para indicar aqui também. Então é bacana, como o Victor falou, você que tem interesse aí em pesquisar, indico demais, mas eu quero indicar que eu tenho muito carinho a obra que eu trabalhei com as meninas, que é Transformando Garotas em Monstros. É uma obra rápida, porque são algumas páginas são ilustrações, mas assim, rápida no sentido se você só quer ler, mas se você quer de fato entender, é uma obra, como eu falei, que pra mim foi uma leitura difícil, mas assim, que me transformou mesmo, porque como traz o nome, Transformando Garotas em Monstros. Então, com base na nossa conversa, eu indico essa. E uma indicação, que é uma obra que eu tô relendo, da Conceição, que eu também tenho um carinho muito grande, que é Olhos d'Água, que eu quero muito aí usar na minha pesquisa do doutorado. Então, indico também. Maravilhoso aí pra você que tem interesse. É isso. Acho que hoje foi uma conversa bem legal, né? Foi bem legal. Já tô aqui pensando em várias coisas. E às vezes falar da gente é um pouco difícil, né? Eu tava até conversando com a Ruth que eu às vezes nem falo muito da minha pesquisa, porque eu já ouvi tanta coisa desagradável que às vezes eu evito, né? Fora da minha bolha, que eu digo. Mas eu acho que, né, algumas conversas precisam existir, né? Bom, Ruth, olha, eu tô bem mais tranquilo hoje, assim, nesse segundo encontro. Como a gente falou no início, né, a gente tá ainda experimentando, achar o nosso tom, mas que tá sendo um projeto bem legal. Acho que a gente conversou, a gente tocou em coisas bem legais hoje, né, que às vezes a gente tem um pouco de a gente, né? Eu, às vezes, tenho um pouco de dificuldade de falar da minha pesquisa, fora da minha bolha, que às vezes as pessoas não entendem, e principalmente quem trabalha com arte, às vezes a gente se pega sendo criticado, você não está produzindo nada de importante, né? Isso acontece muito. Então a gente cria uma carcaça, mas eu acho importante, né, que essas conversas aconteçam, essas conversas precisam existir. Justamente. E a gente agradece, como o Victor falou no início, a gente está pensando, conversando, lendo bastante para trazer conversas que não fiquem só aqui entre Victor, Ruth, nossos bastidores, mas a gente quer conversar com vocês. Então eu deixo aqui um pedido. Deixa nos comentários ou envia pra gente nas nossas redes sociais sobre vocês também, sobre a pesquisa de vocês também. Então, por que nós pesquisamos? E se você estiver assistindo, siga a gente, se inscreva no nosso canal, comente, e pra gente vai ser muito importante. É isso. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Let's go!